Porto e Baixada, oferecimento. Praticagem de São Paulo, segurança, tecnologia e produtividade a serviço do Brasil. Ecoporto, a força que movimenta. Engext Engenharia, comissionamento industrial e inspeções. E Brasil Terminal Portuário, acreditar e inovar. E aí, como você tá? Tudo bem? Eu sou o Felipe Folli, aqui tá o nosso programa Porto e Baixada. Vou te falar, ninguém faz um programa igual a TH Mais Band, viu? O programa que mostra pra você o que é o Porto, a Baixada, a gente fica desmistificando tudo e aí você entende sobre o segmento que faz realmente a economia se movimentar em todo o nosso país. E hoje o programa tá muito especial, estamos aqui na Associação Comercial de Santos porque o convidado é ele, o presida, como se diz, né? Ele, gente, Mauro Samarco. Ele vai falar sobre esse tarifaço do Trump. A tarifa alta, a gente sabe, que provavelmente vai dar início no dia 1 de agosto, trazendo aí algumas mudanças na nossa importação e exportação. Vamos ver? Associação Comercial de Santos, né, através das câmaras setoriais, da nossa diretoria executiva, temos executivos do setor, né, com profundo conhecimento. Então, a gente está fazendo um trabalho de um estudo de vários cenários. Então, o cenário com as tarifas de 50% e também as análises quanto à possibilidade de redução, né, de negociação. Também já notícias pelo lado americano de uma intenção lá por parte até do próprio empresariado de reduzir as tarifas para reduzir o impacto que eles também terão. Então a gente está analisando tudo isso, como vai se comportar, para poder dar suporte para o nosso associado, para o mercado, para que a gente possa encontrar soluções, né, para não ter um impacto tão grande com essa disputa com os norte-americanos. De início a gente já identifica suco de laranja, né, que o Brasil é o maior exportador de suco de laranja para os Estados Unidos. O café, 16% da exportação brasileira vai para os Estados Unidos. Celulose, proteína animal, o Brasil é um grande exportador de carne, então nós temos aqui uma operação grande de carne no nosso porto, então esses setores do nosso porto aqui são os mais impactados. É lógico que tem setores em outros portos, né, que a gente exporta alumínio, né, produtos aí de metalurgia, tem o setor também de álcool, que tem um trade também forte, né, com os Estados Unidos. A gente olhando o nosso porto, nós somos o principal canal de exportação da soja, do açúcar, do milho. Então, esses produtos são para outros destinos. Então, esses terminais, essas operações não são muito impactadas. A gente tem outras cadeias que embarcam muito em container, então a gente espera um impacto grande no volume de containers, mas a gente olha também, nós temos um problema aqui, por isso até que vai ser licitado o Tecon Santos 10, porque nós temos um problema de falta de capacidade, né? O nosso porto está congestionado. Então, em primeiro momento, a gente olha com preocupação, lógico, por causa do vendedor, o exportador que vai ser impactado, mas olhando para a logística, nós temos portos congestionados, então qualquer redução que tenha num trade com as linhas para os Estados Unidos, não necessariamente vai implicar aqui numa redução de volume, porque nós estamos deixando carga para trás. Então vamos ver como é que vai se comportar essa questão do embarque de contêineres no nosso porto. E o Mauro, ele também é presidente do conselho do IBI, gente, Instituto Brasileiro de Infraestrutura. Ele fala um pouco para a gente sobre o evento que eles vão realizar no dia 6 de agosto em Brasília. O segundo Summit Connect Infra. Então, o IBI, que é o braço técnico da Frente Parlamentar de Portos e Aeroportos, então é um trabalho do setor, né? Então os assuntos, os aspectos regulatórios, tudo que a gente precisa endereçar através do Congresso para melhorar a logística, a infraestrutura do nosso país. Então vamos discutir questões do Porto de Santos, né? Como os próximos leilões aí do Tecon Santos 10, a transferência do terminal de cruzeiros para o Valongo, né? Que não só o que representa isso para o cruzeiro,
mas também o que vai dar de possibilidade na relação Porto-Cidade da gente fazer a retomada do Centro Histórico de Santos. Então, um grande trabalho da Frente Parlamentar do deputado Paulo Alexandre Barbosa, liderada por ele, com o IBI, para que a gente possa, então, fomentar, né, o avanço aí das discussões, né, do desenvolvimento da infraestrutura brasileira. O Porto de Santos vive um momento único na sua história, a nossa região toda, né, a Baixada Santista, com grandes obras, principalmente o túnel, né, de ligação Santos-Guarujá, a via nova de ligação com o Planalto, né, a terceira via da Imigrantes. Então, o que isso vai representar na logística portuária, na mobilidade urbana da nossa região. Então, a gente precisa fazer um trabalho grande como a Associação Comercial de Santos, em conexão com o IBI e demais instituições, porque nós temos um potencial muito grande, né, de oportunidade agora de ganho, de crescimento da renda média da nossa região, como também precisamos discutir os desafios, né, como que isso vai funcionar, as conexões, os viadutos, né, o viário de toda a nossa região, para que a gente tenha menos impacto e muito mais ganho com essas oportunidades. Você viu que a gente usou e abusou dele e não para por aí, porque o Mauro sabe de tudo. Inclusive, a Associação Comercial de Santos foi reconhecida internacionalmente como uma das melhores empresas para se trabalhar. Fala aí, Mauro. É um grande orgulho, né? Um trabalho que nós iniciamos desde a gestão passada, né? Quando assumimos a diretoria da associação, um choque de gestão para corte de despesas, né, um aumento de receita, uma gestão muito mais profissional. Então, a associação é uma empresa como qualquer outra empresa, né? Temos lá o Adalto como nosso executivo, como nosso grande líder, e isso passa pelas pessoas. Então, formação, né, capacitação, uma maior participação, um sentimento de pertencimento, né, que o colaborador tem dentro dos projetos que a associação está entregando. Isso resulta, então, né, numa aprovação, né, pela GPTW, que é um órgão internacional que faz uma pesquisa de satisfação, né, de grau de envolvimento, né, do colaborador, sentindo, então, que ali ele tem todas as ferramentas para o crescimento pessoal dele. Isso resulta no crescimento da empresa num todo, né? Acho que um grande exemplo que a gente dá para a nossa região de como as empresas podem estar trabalhando pelo crescimento pessoal dos seus colaboradores, né? E aí, tá gostando do nosso programa Porto e Baixada? Então não saia daí, hein? Te espero depois do intervalo. Como tirar os sonhos do papel? Quer um conselho? Comece com um plano. Um plano visionário, que fuja dos padrões, que vá bem da terra ao mar. Conecte tecnologia, conecte o futuro e o mundo, que una as pessoas por um futuro mais próspero e sustentável. Um plano que siga em movimento, em um vai e vem surpreendente, intenso, desafiador e cheio de realizações. Como esse sonho que começou com a gente e só continua com você. Hoje ele está assim, com cara de terminal moderno, jeito portuário e coração brasileiro. Brasil Terminal Portuário. Acreditar e inovar. Diminuir custos operacionais, promover o desenvolvimento sustentável e aumentar a competitividade internacional. Com esses objetivos, a Frente Parlamentar de Portos e Aeroportos foi criada, a FPPA, presidida pelo deputado federal Paulo Alexandre Barbosa, considerado um dos melhores parlamentares do país e o melhor da Baixada Santista pelo respeitado ranking dos políticos, também foi premiada como a 5ª frente parlamentar mais relevante do país entre 309. A atuação da FPPA em pautas relevantes fez a frente se destacar no cenário nacional. E aqui na Baixada Santista, esse trabalho pode ser visto nas obras do Aeroporto do Guarujá, em cada etapa do Parque Valongo e no tão sonhado Túnel Santos-Guarujá, que em breve se tornarão realidade. Aguardem, pois em 2025 virão muitas realizações.
Ó o naviozão chegando. Gente, final de ano, você sabe, né? Os navios de cruzeiro vão pra lá, pra cá. E a Deck4 Foundation, junto aí com a Fundação Senep, gente, tá fazendo o seguinte, treinando os tripulantes. Já tem 200 vagas abertas para que esses tripulantes consigam trabalhar nesses navios. E o Fabrício contou mais pra gente. Aliás, vagas estão abertas. Nesse site aqui, você já pode se inscrever. Não é, Fabrício? Vou conversar com o Fabrício Brito, diretor executivo da Deck4, que vai dar mais informações para a gente. Fabrício, uma grande oportunidade, sem dúvida nenhuma. Qual é o principal objetivo desse projeto? Um projeto com a chancela do Porto de Santos para qualificar jovens a partir dos 18 anos de todas as cidades da Baixada Santista. Então, juntamos aí a Fundação Senep, o Centro de Excelência do Porto de Santos, a Autoridade Portuária e a nossa expertise da Deck4, para qualificar todo mundo que quer trabalhar, ganhar em dólar. Próxima temporada está chegando, começa em outubro e dá tempo de conseguir um trabalho já na próxima temporada. E olha que bacana, esse ano, estou te antecipando, mas já vou dar um spoiler aqui. Manda lá. Tem curso ao vivo, presencial, na sede do Porto, aqui na Fundação Senep, aulas de inglês 2 vezes por semana. Então não tem como. A gente vai qualificar e com certeza quem estiver inscrito no projeto vai conseguir um super emprego. Na realidade, tem muita vontade de trabalhar e de mudar de vida. Isso é a coisa mais importante e eu sempre falo isso toda vez que você me pergunta, toda vez que eu estou aqui com o Fatioli. Porque é um trabalho muito duro, muito pesado. Você trabalha 11 horas por dia, todos os dias, sem sábado, sem domingo, sem feriado. Então, tem que entender que você está ingressando num projeto que vai te inserir no mundo do trabalho, mas um mundo do trabalho que vai te pagar muito bem, mas em contrapartida vai te exigir muito. Para ingressar no Tripulantes do Senep, tem que ter acima dos 18 anos. Tem que ter também cadastro no CAD Único. Isso para a gente é fundamental esse ano. Além do cadastro no CAD Único, nós vamos priorizar quem tem ali uma situação de maior vulnerabilidade. Então, lá no edital, vocês vão ler que pessoas pretas, trans, travestis, descendentes dos povos originários, mães solo, pessoas que viveram em situação de abrigo, essas terão prioridade no processo seletivo. Esse curso vai ser presencial e online, nós estávamos conversando. A duração do curso, o mais importante é que as pessoas estão loucas, faixa salarial. Fabrício, pressiona as pessoas que estão em casa, para que inspirar mais ainda que eles correrem para cá. Bom, como tripulante de navio de cruzeiro, entrando ali numa função muito básica, hoje você ganha $1.000. Então, multiplica isso por 5 e alguma coisa. Então, você que vai ter um inglês do básico para o intermediário, ali no pré-intermediário, já consegue para lavar prato, para ser camareiro da tripulação, para ser atendente de buffet, enfim, para uma série de funções iniciais que você vai ter uma média aí de $1.000 por mês. Num contrato de 9 meses, a gente está falando de $9.000. Então, é só converter isso para o dólar e entender que um período aí de contrato que você faz dentro do navio, quando você regressa com esse dinheiro todo para você. Porque dentro do navio não tem despesa com acomodação, com alimentação, com saúde, porque tem tudo lá dentro para a tripulação. Então, é vantagem para quem vai trabalhar a bordo. Quantas vagas disponíveis? Como é que vai funcionar para quem quiser participar do curso? As vagas para essa edição do Tripulantes do Senep são 200 vagas. Mas é importante, você falou uma coisa que me lembrou aqui, as companhias de navios de cruzeiros, elas estão desesperadas atrás de gente. O Brasil, ele obriga que essas companhias contratem 25% de tripulantes brasileiros para que elas operem legalmente em território nacional. Então, com isso, a gente ganha, né, a nossa juventude ganha, quem quer mudar de vida por meio desse emprego ganha, por conta dessa iniciativa do nosso governo, que já é uma iniciativa desde 2006 e que garante a inserção no mercado de trabalho para quem quer trabalhar dentro de um navio. Só para a gente encerrar até quando as inscrições e como as pessoas podem fazer inscrições. As inscrições começam hoje pelo site do Senep ou pelo site da Deck4 e elas vão até o dia 5 de agosto. No dia 10 de agosto, a gente divulga nos nossos canais a lista dos selecionados. Bom, agora vamos falar um pouco sobre a história do nosso porto com o engenheiro Antônio Carlos, porque a gente só valoriza quando a gente sabe dessa história.
Estamos, inclusive, coincidentemente, no Porto do Valongo, onde realmente o Porto Organizado de Santos começou. Por volta de 1892, nessa região, foi inaugurado, no dia 2 de fevereiro, o primeiro trecho de Porto Organizado de 270 metros. E aí foi a grande modelagem, e a gente fala em Porto Organizado porque anteriormente todo o porto era feito nessa região por trapiches. Trapiches são pontes de madeira que iam até uma certa profundidade para o navio atracar, ou as naus da época, né? E esse porto tem uma característica, além do Porto de Santos ser um porto linear, ou seja, ele ele acosteia toda uma região, ou a região onde era praticamente espraiado da cidade, ele tem a característica fundamental de ter uma grande condição estrutural, porque a engenharia brasileira praticamente nasceu no Porto de Santos. E esse trecho que nós estamos foi aonde começou todo esse trabalho. E esse cais, inclusive, tem uma característica que ele é um cais feito com grandes blocos de rocha que são justapostos e, pelo peso dele, atracavam as naus. Obviamente, com o passar do tempo, isso foi sendo trocado por concreto. Mas esse trecho especificamente, desde o Valongo até o Paquetá, ele ainda tem essa característica. Por isso é que não pode atracar grandes navios aqui, que ele só funcionou operacionalmente até 1980, quando terminou a concessão da Companhia Docas de Santos para o porto, para o governo, que era a Codesp, a Companhia Docas do Estado de São Paulo. Então essa é uma grande curiosidade desse trecho de cais. Lembra que no primeiro bloco a gente falou com o Mauro Samarco sobre aquele evento em Brasília, de infraestrutura, que é um assunto muito importante, né, gente? Sabemos que a logística é muito difícil aqui para o Porto. Então, a gente foi falar com quem entende do assunto. Pedro Sorbelo, ele que é da linha de transportes, o segmento que a gente tem que falar agora. Na minha opinião, os acessos secos ao Porto de Santos, eles não conseguem suprimir a demanda portuária. O primeiro problema que temos é a Via Anchieta, na ligação entre São Paulo e a Baixada Santista. Hoje, a Via Anchieta é uma rodovia que existe a pista norte, a pista sul, a pista norte com sentido de São Paulo, a pista sul com sentido da Baixada Santista. É uma rodovia de 1947 que não consegue suprimir a demanda do porto. Por quê? Os veículos pesados e o de transporte de passageiros, eles são obrigados a descer pela Via Anchieta e acaba tendo um volume muito grande que a estrutura da rodovia não consegue atender. Além disso, os veículos de passeio também utilizam a Via Anchieta e acaba aumentando o volume de veículos dentro da rodovia, aumentando o congestionamento e o tráfego dentro da rodovia. A primeira solução para esse problema da Anchieta seria destinar a descida da pista sul somente para os veículos pesados. Isso ajudaria a escoar um pouco a demanda do porto, focando só na utilização para os veículos pesados da Anchieta. Isso ajudaria bastante tanto no congestionamento quanto na questão de acidentes. Hoje, todos os acidentes que acontecem entre veículos pesados e veículos leves de passageiro acabam tendo vítimas fatais mais para o lado dos veículos de passageiro, por se tratar de veículos menores. Então ajudaria tanto na questão de acidentes quanto na questão do acesso à Baixada Santista, focando na rodovia apenas para os veículos pesados. Outro ponto também é que o Porto de Santos, hoje, ele movimenta cerca de 173 milhões de toneladas por ano. Esses são os valores de 2023. Na década de 40, 50, o volume movimentado no Porto era de 4 milhões. Isso no período em que a Anchieta foi inaugurada. Então a gente tem o Porto movimentando quase 50 vezes mais e o acesso é o mesmo. Tiveram algumas melhorias, mas ainda é a mesma rodovia. Então a gente tem um porto muito maior, movimentando muito mais carga, e é a mesma rodovia fazendo essa ligação do Planalto até a Baixada Santista. O projeto da linha verde, né? É um projeto que, na minha opinião, seria essencial, seria uma nova ligação entre o Planalto e a Baixada Santista. Seria o melhor dos mundos,
O problema é que é um projeto bilionário, teria que ter diversas licenças, inclusive ambientais, que poderia ser uma questão que faria com que demorasse a ser concluído esse projeto. É claro que a melhor saída seria a linha verde, a construção da linha verde, esse corredor rodoviário e ferroviário de São Paulo até a Baixada Santista. Chegando na Baixada Santista, a gente tem a margem direita e a margem esquerda. Na margem direita, o problema de acesso à margem direita é o acesso à área da Alemoa. A Alemoa ela tem a área portuária, que é onde estão os terminais portuários, e a Alemoa Industrial, onde estão as empresas de transporte rodoviário, armazéns e terminais de container vazio. Existe também o Distrito Industrial da Alemoa e os terminais de granel e celulose que ficam na ponta da praia. A estrutura do viaduto da Alemoa ele não consegue comportar toda a demanda dessas áreas, tanto da parte industrial quanto da parte portuária. E isso acaba gerando um grave problema, porque todos os veículos que vêm da Anchieta acabam afunilando nesse viaduto, que é somado com o trânsito local da área industrial, as filas dos terminais e as más condições das vias que geram buracos e trânsito e acabam prejudicando as condições do tráfego dentro da Alemoa e, como consequência, o acesso aos terminais. Já na margem esquerda, na parte do Guarujá, os veículos que vêm da Cônego Domênico Rangoni, eles fazem o acesso pela Rua do Adubo. A Rua do Adubo não tem estrutura para suportar todos os caminhões que estão tentando entrar na área portuária da margem esquerda. Então, constantemente temos um trânsito, um congestionamento muito intenso naquela região. Aqui na margem direita, a melhor opção seria a construção de um novo viaduto. Existe já um projeto que já está em estudo pela prefeitura, que seria um novo viaduto que daria entrada pela Alemoa Industrial, o Distrito Industrial da Alemoa. Isso ajudaria bastante, porque você consegue diminuir o tráfego de veículos do viaduto atual, que hoje é a única entrada para a Alemoa. Tem alguns caminhões que, por conta do volume e da demanda do porto, problemas às vezes com agendamento, existem veículos que ficam parados em locais proibidos, né, e acaba piorando um pouco a situação do tráfego na Alemoa. E aí, gostou do nosso programa Porto e Baixada? Eu tenho certeza que sim! Todo final de semana estou aqui contigo na TH+ Band, um programa diferente. Você vê programa do Porto por aí? Existem vários, claro, mas o nosso é muito especial, né? Tem aquele jeitinho que só você gosta. Tem uma sugestão de pauta? Manda sua mensagem que o nosso time pode falar com você. Por que não? Você faz parte disso. Até fim de semana que vem. Tchau! Porto e Baixada, oferecimento. Praticagem de São Paulo, segurança, tecnologia e produtividade a serviço do Brasil. Ecoporto, a força que movimenta. Engext Engenharia, comissionamento industrial e inspeções. E Brasil Terminal Portuário, acreditar e inovar.